E para encerrar a Semana da Consciência Negra, eu estou aqui com a Romilda Pisani, que é coordenadora, simpática Romilda, que eu já conheço há algum tempo, ela é coordenadora do Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro. Romilda, seja bem-vinda aqui no Band Cidade. Amanhã é um dia muito importante para que nós possamos fazer uma reflexão dos direitos e igualdades de todos nós. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui num momento tão importante, sendo você um apresentador negro nessa capital morena. Enfim, é uma satisfação estar aqui junto com você. E obrigado. O mês de novembro é um mês de luta. Mas eu gostaria de registrar que falar sobre as questões raciais negras, ela vai para além do mês de novembro. Sim. São 365 dias do ano do qual nós existimos. E as lutas, elas continuam independentes de novembro. Mas novembro, por diversas razões, nós tivemos a grande felicidade e luta de fazer desse mês um mês para reflexão sobre as nossas ações enquanto sujeitos dessa sociedade. E ouvindo aqui você anteriormente falando sobre a nota que a Caixa Econômica lançou, então essa nota que ela publicizou, você percebe que na nota ela fala sobre tratar todos e especificamente ela dar visibilidade ao atendimento, ao profissionalismo, mas em nenhum momento ela faz o recorte para a questão racial negra, porque ela foi procurada devido a um ato de racismo que ocorreu dentro do seu estabelecimento. Ela não se posicionou em relação a isso. Ela se posicionou enquanto a qualificação profissional dos mesmos, mas não que esses mesmos tivessem uma orientação para atender essas especificidades. E aí, não é tratar o outro com diferença, mas sim tratar o outro com respeito. Porque entendendo que a população afrodescendente é a maior população desse país, temos sim que olhar para as suas especificidades. Não colocar o negro como coitadinho, mas olhar para ele sim e tratá-lo com respeito. Já tivemos denúncias e diversas denúncias, inclusive, não só em relação à Caixa, mas às outras instituições privadas, do mau atendimento por se tratar de um negro. Sabe quando você vai com uma quantia a mais de um salário mínimo para fazer o depósito e o atendente olhar e falar assim, mas esse dinheiro veio de onde? Oi? Então, o que leva a esse pré-julgamento? Esse pré-julgamento ele vem a partir dessa estrutura racista que ainda persiste nessa sociedade. E isso não é mimimi, são fatos. Nós vivemos num país onde tem a segunda maior população negra do mundo. E o porquê que essa mesma população ainda, na sua maioria, estão em trabalhos subalternos? O que leva a isso? Isso é a estrutura racista. Como nós podemos mudar essa estrutura e ter o entendimento a partir da educação, Romilda? Nós temos a felicidade de ter a Lei 10.639. Essa lei que foi apresentada pelo então deputado na época, Benhu Ferreira, e é uma lei nacional do qual nós precisamos contribuir para que os estabelecimentos de ensinos privados e não privados implementem a lei de fato. Sim. E uma das questões que eu trago é que existe uma dificuldade, talvez, por parte da sociedade em entender, porque na lei ela diz o seguinte, trabalhar as culturas de matrizes africanas, as culturas das diásporas. E quando falamos das culturas, existe um entendimento que nós estamos falando diretamente das questões religiosas dos nossos antepassados, do nosso povo. E não é isso, porque primeiramente precisamos entender o que é cultura. Cultura é desde o seu sentar, do seu levantar, do seu estender a roupa, ou seria, o Brasil, ele é influenciado pela cultura africana e afro-brasileira, sim.
Mas trabalhar a Lei 10.639 de forma com que ela seja implementada, isso se faz importante a partir também do entendimento sobre o que é a cultura. Porque, não tendo esse entendimento, na sua maioria das vezes, os estabelecimentos de ensino não estão preparados para fazer a implementação da lei. Ou seja, a educação ela ainda é o principal eixo para poder contribuir com que essa discriminação Romilda, diminua. Você como bem efetiva naquilo que você faz, nos tira uma dúvida e nos dê um ensinamento para todos nós aqui. Existe uma barreira entre o próprio negro chamar o outro de negro? Ou você é preto, você é negro, e o branco mais ainda. Como que a gente consegue equilibrar isso? Pode, não pode? Qual que é o pensamento certo para isso? Tem um projeto, eu vou aqui citar, esse projeto ele é desenvolvido pelas Águas de Campo Grande. O título do projeto é O Respeito Dalton. Então, esse título ele muito me encanta, porque quem sofre o racismo, essa pessoa, só ela sabe o que ela sofreu, porque é na expressão, é no tom, é na fala que ela vai ter a percepção. Em relação ao recebimento sobre ou sua negra ou seu negro, quem está recebendo isso vai ter a percepção se isso é ou não racista, assim como quem diz, entende? Que bacana. Muito A moderação, ela se dá a partir do seu entendimento de quem você é na sociedade e da sua percepção do seu papel. Então, independente de você ser ou não negro, se você tem a consciência que você deve respeitar o outro, independente da pigmentação da pele, você pode sim chamá-lo de negro ou de negro, porque você não está ferindo, faz parte. É ele enquanto pessoa. Como ele vai receber isso, isso não cabe a você. Obviamente que o respeito dá o tom, é a expressão, é a forma de falar que ele vai ter Essa frase é muito interessante, o respeito dá o tom. Você me fez eu lembrar aqui de um caso que aconteceu recentemente. Quero trazer, o relógio está olhando de cara feia aqui, mas só um pouquinho, minha produtora. Porque televisão é horário, né? E assim como o rádio também. Bom, teve um jogo, eu não me lembro qual foi, eu lembro que era o jogo do Flamengo contra o time da Argentina. E aquele jogador do Flamengo muito conhecido, Gerson. E teve um lance no jogo lá, e o jogador argentino chamou ele, levanta negro, levanta preto. E teve todo aquele rolo danado, o Gerson foi registrar um boletim de ocorrência. Eu penso que naquele momento é um esporte, é um fervor do momento. Depois o jogador argentino acabou até pedindo desculpa nas redes sociais, enfim. Lá na arquibancada é diferente, o cara tem um tempo para ele pensar naquilo que ele vai falar. Já ali dentro do calor do esporte, é como você falou, existem muitos mimimis ou não existe mimimis. Até que ponto isso vale também para o esporte, no modo geral? Ser chamado de negro ou não, porque essa sua fala me encantou muito, a forma que a gente expressa. Bom, eu entendo da seguinte forma, a questão do racismo ela está tão introjetada e tão naturalizada que as formas de se expressar, seja ela dentro ou fora de campo, isso é naturalizado. Mas vocês percebem que a partir de uns anos, isso vem diminuindo ou os jogadores, os profissionais de futebol, eles têm se posicionado em relação a isso. Que é muito importante. O que é muito importante. Ou seja, nós tivemos, não faz muito tempo, um grande movimento no segmento do futebol dizendo não ao racismo. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque a mídia, de uma forma geral, ela consegue atingir a um número muito expressivo de pessoas e, com isso, contribuir para que elas pensem nas suas atitudes e nas suas falas, independente da intenção. Porque isso está tão naturalizado e que acaba ofendendo, que acaba magoando, e isso sendo tratado como normal. Entende? O fato dele estar mais próximo, fora da arquibancada, não quer dizer que ele não tenha tempo de ter pensado sobre isso antes. Isso já está introjetado. Então, esse pensamento ele tem que mudar, sim. Independente de estar perto ou fora da arquibancada, de ter uma aproximação ou não, seria o jogador de futebol, ele que tem, na sua maioria, essa expressividade a nível nacional e internacional, ele tem um papel
importantíssimo em relação à transformação. São linhas de frente, como a imprensa. São linhas de frente em relação à transformação do pensar, porque existe a cultura de que a população negra ela é boa de futebol. Para mais nada. E nós sabemos que isso não é verdade. A exemplo disso, o Barack Obama e outros representantes, entende, que têm esse poder de mostrar o tão quão nós somos qualificados para assumir qualquer profissão. Mas o xingamento, por si só, ele não é legal. E expor o seu pensar é importante, mas você tem que dosar isso. Verdade. Tem que dosar. Muito obrigado, Romilda, pela sua presença aqui no Band Cidade. Como você disse aqui na abertura aqui do Band, que nós possamos ter um entendimento que todos nós somos iguais e que temos que ter o respeito não somente nessa semana, mas, enfim, nos 365 dias do ano. Muito obrigado pela sua presença. E a gente encerra o Band Cidade essa semana com várias matérias. A nossa produção assim, fez o maior capricho do mundo, realmente. Fiquei muito feliz, viu, Tom? Não por eu ser negro, mas sim por estar aqui ao lado de vocês, representando o jornalismo aqui da Band. Muito obrigado. Eu é que agradeço e reafirmo que a capacidade ela está independente da pigmentação da pele. A sua capacidade o trouxe até aqui, mas eu também faço um questionamento. E aonde você estava antes? Verdade. Entende? É isso. Obrigado, Romilda. Muito obrigada. É isso aí. Band Cidade, vamos tomar aquele cafezinho? Eu posso falar cafezinho preto? Não, ela falou que pode, é claro. Então, é um estudo, nós temos que estudarmos todos os dias. Como ontem eu aprendi aqui, denegrir, essa palavra não se usa, tá? Vamos tomar um cafezinho preto e já eu volto aqui no Band Cidade. Segura aí. Brejinho.